We will continue with our case study in Brazil with Rodrigo Cavalcante. Sim, bom dia, boa tarde a todos. É uma grande honra participar desse webinar, né, promovido aí pelo WRI e pelo Banco Mundial. Eu sou o Rodrigo Nunes Cavalcante, sou agente de trânsito aqui do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal e sou mestre em Engenharia de Transportes pela Universidade de Brasília e membro do Observatório Nacional de Segurança Viária, onde participo do grupo de pesquisa de lá. Esse trabalho que eu vou apresentar a vocês foi desenvolvido sob a orientação do professor Dr. Alan Ricardo, né, do Programa de Pós-Graduação em Transporte da UNB, a quem eu registro aí meu profundo reconhecimento, né, pela orientação científica e pela parceria que tornou tudo isso possível, né? Hoje eu vou apresentar aqui um resumo, né, breve da nossa pesquisa, que é sobre a dinâmica da velocidade média em vias urbanas e rodovias, analisando o ambiente viário e o comportamento dos condutores, dos motoristas, né? E como eles influenciam o excesso de velocidade. Bom, como todos já falaram, já sabem, né? Falaram brilhantemente aqui, até parabenizo todos que passaram já por aqui, né? Pelas brilhantes apresentações. Por que que as velocidades seguras são importantes, né? A OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, já havia falado aí que a velocidade é um dos principais fatores de risco, né, para o trânsito. Então, o excesso de velocidade está associado a cerca de 30% das mortes no mundo, né? E se a gente conseguir reduzir 5% dessa velocidade, a gente pode ter aí menos 30% de vítimas fatais, né? Então, a velocidade não é apenas um número, né? É um elemento que ela define se o erro humano será perdoável ou será fatal. Por isso é importante a gestão da velocidade baseada aí nos sistemas seguros e no visão zero também. Bom, o objetivo da nossa pesquisa foi analisar como que o ambiente viário, né, o tipo de via, o sentido do tráfego, as características geométricas, como que isso influencia a velocidade média praticada pelos condutores, pelos motoristas. E como objetivos específicos, né, a gente buscou comparar as velocidades em diferentes tipos de vias, avaliar o impacto do sentido de circulação, né, que pode ter também para a velocidade, e investigar a influência do tipo de potência do veículo, se a potência do veículo também tem uma relação muito relevante com relação ao excesso de velocidade. Pode passar. Com base no objetivo, nós utilizamos uma metodologia que foi observacional, baseada em 59 milhões de passagens de veículos, né? Muitos dados, e mais de 5 milhões de placas únicas que passaram em diversos radares equipados com a tecnologia OCR, né? Que é o leitor de caracteres. E aí nós utilizamos esses dados de três órgãos aqui do Brasil, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, que é o DENIT, responsável pelas rodovias interestaduais ou federais, como chamamos aqui. É um ambiente predominantemente rural, né, que eles tomam conta, que é sob a gestão deles. Também utilizamos dados do DRDF, né, que é o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, aqui onde eu trabalho, onde analisamos ali as rodovias estaduais que ligam a região aqui do Distrito Federal. São vias urbanas mescladas, né, com rurais. E também utilizamos dados do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, DETRAN-DF, nas vias urbanas, as vias dentro das cidades. E os radares OCR, eles capturam a placa, né, o horário, a localização geográfica, né, todos esses detalhes e podem nos fornecer os dados também dos veículos, né? Com isso foi possível a gente acompanhar os mesmos veículos nos diferentes ambientes, né? Os mesmos veículos, tanto nas rodovias interestaduais, como nas rodovias estaduais e nas vias urbanas. Depois buscamos os trechos, calculamos a velocidade média real
entre os equipamentos, né? E esse acompanhamento nos três ambientes distintos traz um pouco de inovação para a nossa pesquisa, para esse nosso estudo, que os condutores, né, os motoristas não sabiam dessa que estavam sendo monitorados, né, e estavam transitando ali de forma livre, né, sem nenhuma interferência, sem nenhuma intervenção. Pode passar, por favor? E aí, nós selecionamos, né, a metodologia que utilizamos, selecionamos os trechos, né, interestaduais, estaduais e urbanos, buscamos os dados de OCR com as mesmas placas, né, as mesmas placas em todos os três ambientes, calculamos a velocidade média, utilizamos a análise estatística e a nova, o Q quadrado e o teste T, e esse método é um método que ele pode ser replicável, né, em grande escala, custo zero e perfeitamente feito em qualquer país, caso queira. Pode passar, por favor? E um dos resultados que nós pudemos perceber foi o efeito salto canguru, né, que já é conhecido na literatura dessa forma, onde os condutores eles reduzem a velocidade antes dos radares e aceleram as velocidades logo após, né, comprometendo a eficácia do equipamento, do radar e a fiscalização pontual, né? Então, a solução mais eficaz para isso seria o controle por velocidade média, né? Que ela poderia monitorar a velocidade ao longo do trecho de um mesmo segmento, né? E não apenas em um ponto. E isso poderia manter a velocidade mais linear possível. É, pode passar, por favor? Aqui nós conseguimos perceber nas vias urbanas esse efeito salto canguru, né? O gráfico, esse é o gráfico real da nossa pesquisa, em que os condutores, esses picos, né, esses pontos altos, são as velocidades médias realizadas entre equipamentos, né? Então, entre os equipamentos do Detran, foi possível observar esse efeito salto canguru. Pode passar, por favor. Nas rodovias do DR também podemos perceber o mesmo comportamento, né, os picos, e pode passar. E nas vias do DENIT também a mesma observação, ou seja, o mesmo comportamento, né, como são os mesmos condutores que estão sendo avaliados, monitorados nos três ambientes, nós podemos perceber que eles exercem a mesma configuração, né, o mesmo comportamento, independente do ambiente que eles estão. Pode passar? E outro resultado relevante aí da nossa pesquisa é que a potência do veículo ela não determina o excesso de velocidade. Como nós pegamos as placas dos veículos, né, nós tivemos acesso ao tipo de característica do veículo também com relação à potência. E aí podemos perceber que os motoristas eles aceleram independente do desempenho do carro, ou seja, o comportamento é muito mais determinante que a máquina em si, né? E também observamos que a infraestrutura ela tem um papel decisivo, né? Porque em vias urbanas, com mais intervenções, como rotatórias, semáforos ou faixas de pedestre, elas induzem um pouco mais as velocidades mais seguras, né? Um pouco menores. E as rodovias, como são mais largas, mais retilíneas, elas estimulam um pouco mais as velocidades mais elevadas. Pode passar, por favor? E aí esse foi o trecho, né, o local onde nós avaliamos, e todos esses pontos são radares que nós utilizamos, né? Em amarelo estão os radares do DENIT, em azul os radares do DR, todos eles com OCR também, e os do Detran são esses em lilás ou roxo aí que nós podemos ver. E aí as vias urbanas, elas, como eu falei, têm mais intervenções, então menos velocidades. As rodovias, como menos intervenções, maior risco de excesso de velocidade, né? E a eficácia da fiscalização, ela depende ali do contexto, né, do desenho do contexto viário.
E a infraestrutura, ela pode moldar, sim, o comportamento, né, das vias, porque as vias intuitivas, elas promovem, sim, uma velocidade mais segura, como nós podemos observar na pesquisa. Pode passar, por favor? E a principal lição que a gente conseguiu obter dessa pesquisa é que a moderação da velocidade ela deve ser sistêmica, né? Não basta a gente só punir, só multar. É necessário integrar a engenharia, integrar a fiscalização e também o comportamento, né? Principalmente. E isso exige uma infraestrutura autoexplicativa que possa induzir velocidades mais seguras, uma fiscalização inteligente baseada em dados de OCR ou dados reais, como o que o Diego apresentou anteriormente, e a cooperação entre os órgãos públicos, né? Como o DENIT, o DR e o DETRAN, foi fundamental para que a nossa pesquisa pudesse ter êxito, né? Então, o compartilhamento de dados de cada órgão, buscando é, moderar esse comportamento de risco, né, com relação à velocidade, é fundamental também, já que cada órgão tem os seus dados, né, esse compartilhamento, essa integração é fundamental para que possa dar certo. Pode passar, por favor? E, como conclusão, né, a moderação da velocidade é um ponto de encontro entre o comportamento humano, o ambiente viário e a tecnologia. O nosso estudo ele mostra que é possível transformar, né, os dados de OCR em informações estratégicas para a gestão pública, né? Cada gestor pode utilizar dessa ferramenta que não, ela não está à nossa disposição apenas para multa, né, para fiscalização, mas ela tem um outro olhar, né, que é esse olhar de uma fiscalização inteligente, né, e pode melhorar, né, trazer um comportamento mais responsável. Então, o Brasil e a América Latina têm um potencial muito grande para liderar uma nova geração aí de políticas públicas de segurança viária baseada aí em evidências, né? Então, de Brasília para a região, sim, é possível a gente alcançar velocidades seguras, né? E esse evento é muito importante para que a gente possa ampliar nossas ideias, os debates. E pode passar, por favor? É que eu agradeço a todos, né? Me coloco à disposição. Aí tem o QR Code do artigo em inglês para quem quiser ter acesso e os meus dados para quem quiser ter acesso à pesquisa completa da dissertação, que está em português. Eu agradeço à Universidade de Brasília, o DR, o Observatório Nacional de Segurança Viária e todos os órgãos parceiros que também puderam contribuir para essa pesquisa, no DENIT e o DETRAN. Então, que possamos aí juntos promover velocidades seguras, né, salvar vidas em toda a América Latina. Fico à disposição de todos aí. Obrigado. Thank you very much,